Em um passado remoto, quando o mundo ainda era jovem, havia uma civilização conhecida como Lemúria, localizada nas águas azuis do Oceano Pacífico. Lemúria era uma terra de belezas indescritíveis, onde montanhas majestosas se erguiam acima de florestas exuberantes, e praias de areia branca eram banhadas por águas cristalinas. A civilização prosperava, não apenas pela riqueza de seus recursos naturais, mas pela sabedoria de seu povo. Os lemurianos eram conhecidos por sua profunda conexão com a natureza. Eles acreditavam que cada árvore, cada rio e cada ser vivo tinha uma essência espiritual. Guiados por essa crença, cultivaram uma sociedade baseada em harmonia, respeito e aprendizado. Os sábios, que eram os líderes espirituais e intelectuais, ensinavam aos jovens a importância do equilíbrio e da cooperação, transmitindo o conhecimento que havia sido acumulado por gerações. A vida em Lemúria era repleta de rituais que celebravam a conexão com o universo. A cada mudança de estação, festas eram realizadas, onde música e dança ecoavam nas florestas. Os lemurianos reverenciavam os ciclos da natureza, e a comunidade se unia para agradecer as forças que sustentavam sua vida. No coração de Lemúria, havia uma escola ancestral, onde os jovens aprendizes se reuniam para estudar as leis do universo e os segredos da medicina natural. Os guardiões do conhecimento, anciãos respeitados, eram responsáveis por transmitir sabedoria. Eles acreditavam que o conhecimento deveria ser compartilhado, não guardado, e viajavam para diferentes regiões para ensinar comunidades vizinhas. Entre os estudantes estava Kira, uma jovem curiosa com uma conexão especial com a natureza. Desde pequena, ela passava horas conversando com as árvores e explorando as florestas. Sua sensibilidade e intuição impressionavam os guardiões, que viam um grande potencial nela. Kira sonhava em viajar além das fronteiras de Lemúria, conhecer novas culturas e trazer de volta conhecimentos que pudessem enriquecer sua própria civilização. Um dia, durante uma lição ao ar livre, um dos guardiões contou uma história sobre a importância de cuidar da terra. A natureza é um reflexo de nossa própria essência, disse ele. Quando cuidamos dela, cuidamos de nós mesmos. O futuro de Lemúria depende de nossa capacidade de viver em harmonia. Kira absorveu cada palavra, sentindo uma responsabilidade crescente pelo bem-estar de sua terra. À medida que Lemúria prosperava, sua fama se espalhou por terras distantes. Povos de regiões vizinhas começaram a chegar, atraídos pela promessa de conhecimento e riqueza. A maioria buscava aprender e compartilhar, mas nem todos tinham boas intenções. Entre os visitantes estava Malacar, um líder de um povo guerreiro, que via a civilização lemuriana como uma oportunidade de conquista. Malacar começou a tecer uma teia de desconfiança entre os líderes de Lemúria. Ele insinuava que a civilização poderia ser explorada e que seu conhecimento poderia ser utilizado para expandir seu próprio poder. Algumas vozes começaram a ecoar seu desejo por controle, questionando a necessidade de compartilhar os recursos com aqueles que chegavam. Kira, atenta às mudanças que ocorriam, sentiu uma inquietação crescente. A unidade que antes reinava entre os lemurianos estava começando a se desintegrar. Ela observou os líderes discutindo, cada vez mais influenciados pelas promessas de Malacar. Com seu coração apertado, Kira decidiu que precisava agir. A sabedoria que aprendera não poderia ser deixada de lado, e ela estava determinada a proteger sua terra e seu povo. Assim, o futuro de Lemúria pendia em uma balança, entre a ambição que ameaçava dividir e a sabedoria que poderia unir. Kira, com seus amigos leais, começou a traçar um plano para alertar os guardiões e reunir aqueles que ainda acreditavam na verdadeira essência de Lemúria: a harmonia com a natureza e a união entre os povos. A batalha pela alma da civilização estava prestes a começar. Malacar, utilizando sua influência, formou alianças com alguns dos líderes lemurianos insatisfeitos. Eles acreditavam que poderiam obter poder e riqueza se unissem a ele. Com essa nova força, Malacar planejou uma invasão que transformaria Lemúria em uma colônia de seu povo. Kira, ao descobrir a conspiração, decidiu que não poderia ficar parada. Ela se juntou a um grupo de amigos leais, incluindo seu irmão mais velho, Tariq, e uma jovem curandeira chamada Elara. Juntos, eles buscaram os guardiões do conhecimento para alertá-los sobre os planos de Malacar. Os guardiões estavam preocupados, mas acreditavam que a sabedoria e a união poderiam prevalecer.
Eles convocaram uma reunião com todos os líderes de Lemúria para discutir a ameaça iminente. Kira e seus amigos esperavam que a verdade prevalecesse e que a ambição de Malacar fosse exposta. Na grande assembleia, Kira falou com paixão, alertando sobre os perigos da ambição e da divisão. Lemúria é uma terra de sonhos, uma civilização que prospera na harmonia. Não podemos permitir que a ganância nos separe, exclamou, olhando nos olhos dos presentes. Malacar, percebendo que sua conspiração estava em perigo, tentou desacreditar Kira. Uma criança sonhadora não pode entender as complexidades do poder. Precisamos ser práticos e unir nossas forças para expandir Lemúria, disse ele, levantando aplausos de seus apoiadores. No entanto, os guardiões, com sua sabedoria, intervieram. O verdadeiro poder de Lemúria está em sua unidade e na conexão com a natureza. Se abandonarmos esses princípios, seremos levados à ruína, disseram eles, chamando a atenção da assembleia. A tensão aumentou, mas Kira continuou a lutar pela verdade. A assembleia culminou em um debate acalorado, mas o apoio popular por Kira e pelos guardiões cresceu. Malacar, percebendo que perdera influência, decidiu apressar seus planos de invasão. Na calada da noite, Malacar e seus aliados atacaram, buscando tomar as riquezas de Lemúria e derrubar os guardiões. No entanto, Kira e seus amigos, que estavam preparados, uniram-se aos habitantes lemurianos para defender sua terra. A batalha começou com uma ferocidade inesperada. Enquanto Malacar e seus guerreiros atacavam com espadas e arcos, Kira utilizou seus conhecimentos sobre a natureza, chamando os espíritos das árvores e dos animais para ajudá-los. A floresta, em resposta, agiu. Raízes se entrelaçaram, e ramos se tornaram barreiras. Os lemurianos lutaram com bravura, e a união do povo se manifestou em cada golpe. Kira e Tariq lideraram seus amigos com coragem, e a força da natureza se tornou sua aliada. Ao ver a determinação e a força do povo de Lemúria, muitos dos aliados de Malacar começaram a questionar sua lealdade. A batalha pela liberdade de Lemúria se arrastou até o amanhecer, quando a luz do sol iluminou o campo de batalha, revelando a força e a determinação do povo lemuriano. Malacar, percebendo a resistência feroz e a unidade entre os lemurianos, decidiu retirar-se, sua ambição destruída pela coragem coletiva. Os guerreiros de Lemúria, exaustos, mas triunfantes, ergueram os braços em celebração, sabendo que haviam defendido não apenas sua terra, mas seu modo de vida. Enquanto a poeira da batalha se assentava, Kira, junto aos guardiões do conhecimento, convocou uma assembleia no coração da floresta sagrada. O lugar era um símbolo de vida e esperança, onde a natureza se unia em um abraço acolhedor. Hoje, não celebramos apenas uma vitória, começou Kira, olhando nos olhos de seus amigos e vizinhos. Celebramos a união que nos fortaleceu. A verdadeira força de Lemúria reside em nosso respeito mútuo e em nossa conexão com a terra. Os guardiões concordaram, ressaltando que a ambição de Malacar era um lembrete de que mesmo a civilização mais sábia poderia ser ameaçada pela ganância. Devemos aprender com esta experiência, disse um dos guardiões. A sabedoria é uma luz que deve ser compartilhada, mas também deve ser protegida. Que esta vitória nos inspire a permanecer vigilantes e unidos. Com a retirada de Malacar e seus aliados, Lemúria começou a se reconstruir. O espírito de cooperação e aprendizado floresceu, e os lemurianos se dedicaram a uma nova era de desenvolvimento. A sabedoria dos guardiões se tornou a base para a educação das novas gerações. Kira, agora reconhecida como líder, promoveu a ideia de que o conhecimento deveria ser acessível a todos, não apenas a uma elite. Devemos abrir nossos corações e mentes para aqueles que desejam aprender. Kira declarou em uma reunião com os líderes comunitários. Que possamos compartilhar nosso conhecimento com sabedoria, garantindo que ninguém use isso para o mal. A cidade se transformou em um centro de aprendizado, onde os jovens eram ensinados não apenas sobre ciência e tecnologia, mas também sobre a importância da ética e da espiritualidade. Kira encorajou a exploração de novas ideias, sempre com a natureza em mente. Os lemurianos começaram a se aventurar em mares desconhecidos, sempre buscando o equilíbrio entre Os anos se passaram, e a lenda de Lemúria ecoou por terras distantes. A civilização tornou-se um exemplo de harmonia, atraindo viajantes e estudiosos de todo o mundo. Kira, agora uma anciã,
olhava para as novas gerações com um misto de orgulho e esperança. Devemos lembrar que o que nos fez grandes foi a nossa união, dizia ela frequentemente. As histórias sobre a sabedoria lemuriana foram passadas de geração em geração, ensinando sobre a importância da conexão com a natureza e da empatia entre os povos. O respeito pela terra tornou-se uma prática comum, e muitos viajantes retornavam para aprender os segredos da civilização. Kira dedicou seus últimos anos a escrever os ensinamentos dos guardiões, preservando o conhecimento acumulado. Se um dia a memória de Lemúria se perder, que estas palavras sirvam como um guia, escreveu ela, sentindo a responsabilidade de deixar um legado duradouro. Embora Lemúria tenha desaparecido sob as ondas do tempo, seu espírito vive nas tradições de muitos povos ao redor do mundo. As lições de unidade, sabedoria e respeito pela natureza permanecem como faróis para aqueles que buscam um futuro melhor. As histórias de Kira e dos lemurianos são lembradas, não apenas como relatos de um passado glorioso, mas como um chamado à ação para as futuras gerações. Assim, a ascensão de Lemúria se transforma em um legado eterno, um lembrete de que a verdadeira riqueza reside na sabedoria compartilhada e na força que vem da união. Que o eco da civilização lemuriana continue a inspirar todos que desejam criar um mundo onde a harmonia prevaleça sobre a ambição.